Olá, Papo Doro. Mais uma vez trazendo uma pessoa que é parceira, amiga, Rogério Filócomo, promotor da nossa cidade de Bragança Paulista. Uma pessoa extraordinária que tem uma visão humanista da justiça. Como é que vai, Rogério? Tudo bem? Tudo bem, Mário. Prazer Muito novamente bem-vindo. voltar. Agradeço o convite. E como eu já te disse e repito aqui, ouvir o promotor, são poucos que gostam, mas acredito que eu posso contribuir, já que você me convidou novamente. Eu convido o ser humano, Rogério Filócomo, que por acaso ele é promotor. Ótimo, Tá gostei. certo? Gostei. Então, é você, ser humano, que tem uma visão muito importante, uma visão holística da situação da justiça e uma visão de buscar a reparação dos crimes e buscar principalmente a humanização, porque eu sempre digo o seguinte: ninguém nasceu ladrão, ninguém nasceu bandido, a sociedade criou. E é papel do cidadão, você, eu, fazer com que eles não permaneçam nisso e restaurá-los, né? É muito interessante. No último programa eu deixei uma pergunta no ar. Rogério Filócomo, você é a favor ou contra a pena de morte? Lembro. Pergunta intrigante, né? Tem muito debate filosófico, jurídico, emocional. E se você me permite, tinha um professor que ele dizia o seguinte, que o correto não seria pena de morte, seria pena de antecipação da morte. Até porque todos nós estamos condenados à pena de morte. Né? Uma hora Boa. vamos, né? Vamos morrer. Veja só, Mário, eu, claro, não vou entrar aqui em toda essa discussão filosófica, jurídica, estou dando aqui uma opinião pessoal de quem já estudou o assunto. Eu particularmente sou contra a pena de morte. Eu acho que o Estado, a partir do momento que ele retirou do indivíduo a chamada justiça privada e falou assim, não, o direito de punir é meu e eu como Estado vou fazer isso, justamente para que se faça a igualdade, né? Porque como era antigamente, uma pessoa ia lá, matava um da sua família, você ia lá, matava 10 da família dele, daí aquela família se unia, matava 20, então era aquela carnificina do passado, a ponto do Estado falar, não, vamos parar com isso, justiça agora é minha. Então eu acho que o Estado não pode se equiparar ao criminoso. Perfeito. Não é? Se o criminoso é um assassino, matou uma pessoa, o Estado não pode ser igual. Mas o que nós temos que pensar em termos de Estado? Que o direito penal ele tem que ser firme, ele tem que ser forte. Né? Então, tem um livro muito interessante do Steven Pinker, ele é um professor de Harvard, chama Os Anjos Bons da Nossa Natureza. Por que a violência diminuiu? E olha que interessante, ele fala que o processo civilizacional foi freando essa violência que é inerente ao ser humano, né? Sim. Onde tem ser humano tem violência. Tem violência. Já começa que o primeiro homicídio de Caim e Abel, né, quando a humanidade estava surgindo, né, foi lá, matou o próprio irmão. Mas o processo civilizacional, então, leitura, alfabetização, bons modos à mesa, casamento, religião, né, faculdades, isso foi freando o ânimo violento que muitas vezes o ser humano tem, né? Porque onde tem ser humano tem crime, tem violência. Então, a meu ver, Mário, o Estado tem que ser firme, forte no direito penal. O próprio Steven Pinker, ele fala que na evolução da sociedade, nenhuma sociedade, olha que interessante, nenhuma sociedade abriu mão do direito penal. Sim. Porque se o Estado, então, ele é o responsável de fazer justiça, de punir, ele tem que ter um direito penal forte, né? E não um direito penal de brinquedo. O que acontece hoje no Brasil, e daí se levanta muito essas questões, né? Tem que ter pena de morte, tem que matar. É porque o direito penal está enfraquecido, principalmente em relação aos crimes violentos, aos reincidentes, aqueles que praticam vários crimes, né? E a criminalidade organizada, né? Os crimes organizados, PCC, Comando Vermelho, né? E daí a gente vê que realmente nós precisamos pensar em outros métodos de atuação. Hoje já se fala aqui, por exemplo, no Brasil, de lei de antimáfia para combater o PCC.
Hoje já se fala aqui no Brasil, principalmente nos casos de feminicídio, porque nós somos líderes mundiais de homicídio e feminicídio, de prisão, tempo maior para quem mata uma mulher, né? E isso, veja só, Mário, não é discurso punitivista, né? Aquele discurso lei em ordem de quem vamos prender né, e pronto, acabou. Não é isso. É de quem estuda o tema, vê o que está acontecendo ao redor do Brasil, do mundo, porque a gente sempre tem que pensar em direito comparado, né? Os outros países, eu estava lendo outro dia, a ONU tem 193 países cadastrados, né? A Organização das Nações Unidas, 193. Desses 193 países, 183 países têm pena de prisão perpétua. Por quê? Porque vê que muitas vezes o indivíduo que praticou esse crime, por mais que, claro, possa ser um objetivo de ressocialização, restauração, mas não vai conseguir. Não vai conseguir. Pega um maníaco do parque. Não adianta, pode colocar no hotel 5 estrelas, os melhores psicólogos, psiquiatras, não vai conseguir. Então daí se aplica a prisão perpétua. O Brasil não adota, né? As 10 maiores economias do mundo, e o Brasil é uma das 10, 9 adotam a prisão perpétua. Uma não, é o Brasil. É o Brasil. Então isso a gente tem que pensar se realmente nós estamos no caminho certo, né? Ou não, se o mundo está no caminho certo, nós no caminho errado. Não é? A gente tem que pensar. Isso é uma grande dúvida, né? E as pessoas, no geral, dizem, não, eu quero pena de morte para traficante, eu quero... Aí elas vão dando os nomes das penas de morte para feminicídio e etc. Mas isso não é uma coisa superficial. Você teve uma resposta que, para mim, foi perfeita, super didática, né? Que o nosso público vai ver e ouvir e vai acrescentar conhecimento. Só existe pena de morte quando não se tem grandes conhecimentos e passa pela educação. Porque o crime, ele também tem a sua educação criminosa, né? E o interessante é a gente sair fora disso e entender que eu não sou ninguém para determinar que você morra. E principalmente, eu já considero que já existe a a pena de morte no Brasil pela situação da pobreza, da diferença de classe social. Então ela já existe em muitas condições, da polícia matando, do bandido matando polícia, isso já ocorre no país. Então foi perfeita a sua colocação e agradeço. Te dou um dado em cima do que você falou. O Brasil também é o país número 1 do ranking de linchamentos. Então é uma pena de morte aplicada aí no dia a dia. Por quê? Porque muita gente não acredita na justiça criminal. Sim. E resolve fazer justiça com as próprias mãos. Então nós somos número 1 de linchamento. Porque essa ideia de, por exemplo, não vai dar nada, eu vou procurar a polícia, vou procurar a justiça, não vai dar nada. Então também essa mentalidade nós temos que mudar. Aquela coisa, nós temos um Estado democrático de direito, nós temos instituições funcionando. Eu sempre falo isso até para amigos. Falo assim, imagine, justiça acaba em pizza. Eu falei, olha, na minha promotoria, no fórum aqui de Bragança, a gente não é pizzaiolo, não é pizzaria. Por quê? Porque tem lá profissionais que estudaram, que estudam, que têm família, né, que têm preocupações de fazer uma cidade melhor. Então nunca a gente pensa desse jeito. É claro que nós temos as limitações que todo mundo tem, né? Porque a justiça vai subindo de graus e eu falo aqui, falo a todo o público. A justiça, ao meu ver, livre de política, é a justiça de primeiro grau. É o juiz e o promotor da cidade. Começou a subir, Tribunal de Justiça já tem um pouco, e Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal tem mais a influência política, né? É justiça e política muito junto. O mundo político é muito maior que o mundo jurídico, e daí, claro, acabam às vezes saindo algumas decisões que particularmente eu não concordo e muita gente não concorda. E daí fica essa grita, né, da sociedade, que, claro, quem sabe aí o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, consigam mesclar o que é garantia, o que é direito, né,
do cidadão que se envolveu na prática de um crime, mas também mesclar com garantia, direito da vítima, porque sempre tem um outro lado, né? O lado daquele que se viu violentado, teve, sei lá, um assassinato de um ente querido, ele quer que seja feita a justiça. E outra, ele merece que seja feita a justiça, né? Eu sempre vou dizer o seguinte, quer fazer um linchamento maravilhoso, pare de votar em políticos corruptos. Você vai fazer um linchamento legal. Você não vota mais nele e ele não tem mais o cargo que é pago pelo próprio cidadão. Tá certo? Esse é um linchamento que eu acho um dos melhores. Uma pena de morte, né? É uma pena de morte. Para o político corrupto. Exato, para o político corrupto. Mas excelente a nossa conversa. Você gostaria de falar de uma entidade que você está atuando? Eu quero deixar você à vontade. Aproveitando, né, que nós comentamos sobre o direito das vítimas, desde o ano passado, a Promotoria de Justiça conseguiu, com muito esforço, aqui o que a gente chama de NAVV, N-A-V-V. É um Núcleo de Atendimento de Vítimas de Violência. Foi uma parceria entre o Ministério Público, Sim. a Prefeitura Municipal de Bragança Paulista, que Sim. cedeu um prédio, né, um imóvel público, e a Universidade de São Francisco. A Universidade de São Francisco entrou com uma equipe de psicólogos para atendimento. Então, qual é o objetivo desse NAVV? A partir do momento que um sujeito é vítima de violência, e aqui tanto pode ser o homem quanto a mulher, porque às vezes a pessoa acha que é só a mulher, né, violência doméstica. Não, um idoso que é vítima de um assalto, é agredido, ele pode procurar o NAVV, seja via delegacia, quando ele vai registrar a ocorrência na delegacia, ou não, ou espontaneamente. Ele vai receber toda a orientação, todo o acolhimento, o promotor vai explicar o que é um inquérito, o que é um processo, os direitos que ele tem por lei, o que ele está precisando. A equipe de psicologia vai marcar sessões para ele lidar com o trauma. Porque o que a gente vê hoje, Mário, às vezes uma vítima que sofre um crime, ela fica traumatizada. Com certeza. Ela fica presa num trauma, desenvolve transtornos de personalidade, diversos, não quer sair mais de casa. Então, a partir do momento que ela também recebe assistência psicológica, é para lidar com o trauma, para ela voltar a viver. E tudo isso o NAVV vem oferecer para as pessoas aqui de Bragança. O NAVV, ele se encontra ali na Dr. Tosta, sabe ali descendo o Jorge Tibiriçá? Sim. Isso, descendo ali, número 224. Nós estamos atendendo por hora, terças e quintas-feiras, das 13 às 17 horas. Sim. Um horário um pouco reduzido, a intenção é ampliar. Até porque o Instituto aí é novo, né? Foi o finalzinho do ano passado, acho que em novembro que nós começamos a funcionar. E já está dando muito resultado. Eu cito, por exemplo, na questão de violência doméstica e familiar, mulheres que são atendidas, elas já participam de rodas de conversa, compartilham, né, os problemas que têm, e é um jeito também da mulher daí receber conhecimento, não se envolver novamente, porque é muito difícil a mulher romper o ciclo da violência. E às vezes ela rompe em relação a um agressor e se envolve com outro. Então ela vai receber ali toda a orientação, todo o apoio psicológico, o entendimento. Isso para Bragança Paulista eu reputo muito importante. Porque vai dar qualidade de vida para muita gente. Imagine daqui a 5 anos, 10 anos, quantas pessoas ali foram atendidas, né? E recuperaram. Mas o interessante, eu não sabia do NAVV, e hoje a gente fez várias entrevistas, inclusive falando da Lei Maria da Penha, com uma guardiã de Atibaia, falando exatamente das necessidades, né, e do atendimento às mulheres e também dos homens, do lado masculino, o atendimento para que vejam seus direitos. E isso é muito importante esclarecer. E rodas de conversa ajudam muito, porque as pessoas podem esclarecer suas dúvidas. E vamos repetir o endereço. Ali na rua Dr. Tosta, descendo a escola Jorge Tibiriçá, número 224. Naquela ladeirona. Isso, a ladeirona. Certo. Aqui no centro de Bragança, porque tem todo
a facilidade de ônibus, né? Nós estamos Sim. atendendo às terças e quintas-feiras, das 13 às 17 horas. Excepcional. Atendimento jurídico comigo, com o promotor de justiça, atendimento psicológico, equipe da Universidade de São Francisco. Nós fizemos também uma parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil. Sim. Então, por exemplo, a mulher que precisa de uma ação rápida de divórcio, de alimentos, para ela seguir a vida dela, a OAB vai nomear advogado. Sim. Conseguimos uma parceria também com a Secretaria de Assistência Social. Então, a mulher que às vezes precisa de um abrigo urgente para sair da casa, a assistência social vai providenciar. Às vezes, passagens para ela voltar para a cidade de origem. Então, é uma equipe multidisciplinar. Sim. Na defesa da vítima. Na defesa da vítima. Esse é o objetivo, é o olhar da justiça de proteção à vítima. Muito bom, parabéns, viu? Essa é uma novidade interessante, tem um ano, mas eu não sabia, e eu costumo saber dessas coisas, e é bom que você, Rogério, venha e fale dessa situação. Muito obrigado, muito obrigado. Depois vamos falar mais a respeito do NAVE, né? Sim. Do NAVE, vou ver se eu visito. Terças e quintas. Já está convidado. Eu vou visitar. A psicóloga que é coordenadora lá da psicologia da Universidade de São Francisco é uma profissional excelente. Sim. Doutora, mestre, tem muito conhecimento, especialista na área. Uhum. E eu estou aprendendo muito com ela. Muito com ela. Que é uma, bom, uma né? Que a gente conversa sempre interessante. tem. É uma conversa interessante, sim, né? Sim. Mas vamos continuar esse assunto, que é muito importante. Você sabe que você é um convidado já nosso aqui de uma forma constante, e você até pergunta, poxa, mas entrevistar um promotor? Eu estou entrevistando o Rogério Filócomo. Não é o meu promotor, não é o promotor da minha cidade, é o promotor que pode, é a pessoa que tem uma visão humanística, humana, e que faz o cidadão se sentir melhor. É assim que tem que ser. Muito obrigado. Agradeço. Muito obrigado mesmo. Agradeço. Vou dar um presente para você. Eu sei que você gosta de ler, claro. Sim. Promotor que não gosta de ler não é promotor. Os melhores poemas que escrevi para você, do Silvio de Jean. Não sei se você conhece ele. Eu acho que ele já foi entrevistado. Já foi entrevistado. Ele é um poeta, escritor e uma pessoa excepcional, professor de educação física, e ele é empresário na cidade. Você leia, passe para as pessoas da sua família e depois dê de presente para alguém, porque livro na prateleira só acumula poeira. Tá certo? Então, está feito aqui. Obrigado. Rogério, muito obrigado mesmo. Você sempre será convidado. Mesmo que você fale outra vez, Mário, é outra vez mesmo. Você é importante para o nosso programa e para o nosso trabalho. Agradeço. Tá bom? Agradeço. Papo d'Oro é isso. Rogério virou meu amigo, meu vizinho e, principalmente, ele me traz muito conhecimento. Até o próximo programa.